Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início novamente aos nossos seminários. É um prazer ter aqui a professora Carolina Araújo, do IMPA. A professora Carolina, ela possui graduação pela PUC do Rio, né? Fez doutorado em matemática pela Universidade de Princeton, fez pós-doc em Berkeley, é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, é professora titular do IMPA, tem experiência na área de matemática, com ênfase em geometria algébrica complexa, e desde 2023 atua como presidente do Comitê for Women in Mathematics da União Internacional de Matemáticos. Perfeito, muito prazer, Carolina. Obrigada, Everton. Então, a primeira coisa, eu queria agradecer aí pelo convite, é um prazer estar aqui de novo. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha área de pesquisa, que é a geometria algébrica, e uma aplicação, né? Eu entendo que aqui no Empatec vocês estão muito ligados em aplicações, e aí eu quero mostrar justamente que matemática pura e matemática aplicada não tem tanta, né? Muito tênue às vezes a diferença. E o nome, o título da palestra é Curvas, porque aí está geometria, equações, é a parte algébrica, e os segredos é a aplicação que a gente vai discutir, que é justamente aplicações à criptografia. Ok, então esse seminário supostamente é bem básico, é para um público bem geral, então eu queria deixar vocês à vontade de, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me interromper, fazer perguntas. Não tem problema nenhum. Então, deixa eu primeiro falar um pouquinho. Então, como eu falei, geometria algébrica é uma área da matemática bem antiga e ela vive na confluência da geometria com a álgebra. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro de geometria, de álgebra, e depois a gente vai juntar essas duas áreas. Então, geometria, então, primeiro vamos olhar para a palavra, né, a origem da palavra. Geo vem de terra e metria de medir. Então, vem de medida da terra. Então, a origem da geometria está lá na antiguidade, no Egito, quando os agricultores encontraram uma necessidade de medir a terra, colocar limites, né, e desenvolveram técnicas de medida. Né, e hoje em dia, a gente entende geometria como a área da matemática que estuda formas, curvaturas, enfim. Então, deixa eu dar um exemplo bem simples, né, que é de um objeto geométrico, que é a elipse. Então, a gente em algum sentido, uma generalização do círculo, né? Então, o círculo é o conjunto dos pontos no plano que estão à mesma distância de um ponto dado do centro. Na elipse, o que a gente faz a gente fixa dois pontos, que são os focos, e a gente fixa um certo tamanho, e os pontos da elipse são aqueles pontos do plano com a propriedade de que a soma da distância a esses dois focos é constante, né? Uma distância constante. Então, essa é uma descrição, uma descrição da elipse. Daqui a pouco a gente vai ver uma outra possível descrição. Então, esse é um objeto muito simples, um objeto geométrico bastante simples, mas ele já é útil em aplicações. Então, vou começar falando de uma aplicação já bem antiga. A gente está falando aqui do Kepler, Johannes Kepler, que foi quem estudou. Então, ele era um astrônomo, estudou os movimentos planetários, e ele escreveu essa obra chamada Astronomia Nova. Isso aqui ele observou, ele calculou a órbita de Marte durante 10 anos, ele estudou, e aí ele registrou, né, as descobertas nesse livro. Nesse livro ele também registrou as duas leis do movimento planetário, que são chamadas hoje em dia de leis de Kepler, que usam justamente a elipse para modelar os movimentos planetários. Então, deixa eu relembrar, né? Eu imagino que vocês já tenham visto as leis de Kepler. A primeira lei de Kepler diz justamente que o movimento de um planeta, por exemplo, a Terra, ao redor do Sol, ela segue a órbita a órbita é uma elipse com o Sol em um dos focos, né? Então, essa é o que diz a primeira lei de Kepler. E a segunda lei de Kepler, ela vai descrever... Então, a primeira lei de Kepler descreve a órbita planetária, e a segunda lei de Kepler vai descrever a velocidade com que o planeta orbita o Sol. Então, o planeta, a velocidade do planeta não é constante.
ela varia a cada momento e ela justamente, ela é regida, essa velocidade é regida pela segunda lei de Kepler, que diz o seguinte, que diz que conforme o planeta está seguindo na sua órbita elíptica, o quanto que ela vai... a área do setor que ela descreve num certo tempo é sempre igual, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, esses dois setores aqui da elipse têm a mesma área. Então, o planeta ele vai levar o mesmo tempo para percorrer essa distância e essa distância aqui. Então, a gente vê que o planeta ele anda mais rápido quando ele está mais próximo do Sol e quando ele está mais distante do Sol, ele vai ter uma velocidade menor. Então, naquela época, então isso aqui a gente está falando do século XVI, XVII, naquela época a gente ainda não tinha um cálculo diferencial, né? Então, era bastante difícil você calcular a órbita de um planeta com base nessas leis de Kepler, mas bom, enfim, Kepler desenvolveu maneiras e conseguiu descrever a órbita de Marte. Então ele tem a Terra está orbitando o Sol, Marte também está orbitando o Sol, então são duas órbitas, então com isso ele calculou a posição relativa de Marte e da Terra, né, ao longo de, enfim, ele estudou isso ao longo de mais de 10 anos. Então, eu imagino que todo mundo aqui tenha ouvido falar de Kepler, né? Imagino alguém aqui não conhecia Kepler. Eu queria, então, chamar a atenção para aproveitar aqui, né? Então, quem já me conhece um pouquinho sabe que eu atuo também muito em prol de mulheres na ciência. Então, eu queria chamar a atenção aqui para uma outra astrônoma que acho que muitos de vocês não conheciam, que é a Maria Cuniccia, né? Então, ela atuou aqui no século XVII, então a gente já tinha aí mulheres que, apesar de não ter uma educação formal, ela foi uma das grandes especialistas em astronomia e nos movimentos planetários, uma das poucas pessoas que entendia muito profundamente os trabalhos do Kepler. E ela desenvolveu novas ferramentas mais precisas para calcular essas órbitas e corrigiu vários dos cálculos que tinham sido feitos pelo Kepler. Então, ela tem essa obra aqui, Urania Propitia, que é onde ela registrou todos esses resultados da sua pesquisa. Então, isso aqui foi para falar um pouquinho de geometria, né, e aplicações. E agora eu quero falar um pouquinho sobre álgebra, né? Então, agora, de novo, vamos começar com a origem da palavra, né? Então, a álgebra vem do árabe e quer dizer juntar as partes, né? Ou reconstruir o todo a partir das partes, né? Então, a ideia aqui é que você está interessado em certas, por exemplo, eu tenho uma equação matemática desse tipo e na álgebra a gente estuda formalmente como modificar, como manipular os símbolos da equação para poder resolvê-la ou obter informação. Então, por exemplo, né, então todo mundo já viu aqui a fórmula de Bhaskara. Então aqui a ideia é que você tem uma equação e aí você usa os próprios coeficientes da equação para escrever uma expressão que dá o resultado, né, a resposta, as soluções da equação. Então, isso aqui é um exemplo, né, de uma manifestação algébrica. E talvez dentro da álgebra, um dos ramos mais conhecidos é a teoria dos números, onde a gente estuda propriedades dos números inteiros, dos números primos. E aqui, por exemplo, a gente pode estar interessado em encontrar para cada inteiro fixo n, a gente pode estar interessado em encontrar, por exemplo, as soluções inteiras dessa equação aqui, isso é o que a gente chama de uma equação diofantina. Então, vamos olhar para essa equação e vamos tentar resolver essa equação para alguns valores de n. Então, quando n igual a 1, isso aqui é só uma equação linear e claramente a gente tem infinitas soluções. Então, a gente tem essa equação tem infinitas soluções inteiras, né? Eu estou pensando sempre em soluções inteiras. E agora, quando eu olho para n igual a 2, novamente, né, então eu quero resolver essa equação, onde x, y e z são números inteiros. Eu vou pedir que nenhum deles seja nulo, né, para que não seja uma solução trivial.
E a gente vê também que, na verdade, a gente tem infinitas soluções inteiras. Então, as soluções são as chamadas triplas pitagóricas, né? Então, elas são exatamente os lados de um triângulo retângulo desse tipo. Então, aqui tem uma solução, 3, 4, 5, mas, na verdade, a gente tem, já é há muito tempo conhecido, que a gente tem um conjunto infinito de soluções. E aí, se você tentar resolver agora essa equação para n maior ou igual a 3, vocês não vão conseguir encontrar nenhuma solução. E esse é o chamado último teorema de Fermat, que diz então que para qualquer inteiro, que seja pelo menos 3, não existem soluções inteiras não triviais para essa equação. Então, o último teorema de Fermat ele tem uma história muito interessante. Na verdade, o Fermat escreveu o teorema na borda de um livro. Então, ele tinha um livro como esse de aritmética, de Diofanto, e ele escreveu na borda do livro algo do tipo, escreveu esse teorema, né, para n maior ou igual a 3, essa equação não tem soluções inteiras, não triviais, mas aqui na borda não tem espaço suficiente para eu escrever a demonstração. Então, as pessoas tentaram demonstrar, e na verdade, hoje em dia, acredita-se que de fato o Fermat não sabia demonstrar esse teorema. Existem várias soluções que parecem plausíveis, mas que tem erros. E esse teorema, ele só foi provado muitos anos depois, né, por Andrew Wiles. E a gente vai voltar para isso um pouquinho mais para frente. Eu vou dar uma pausa aqui, a gente vai voltar ao último teorema de Fermat, depois que a gente tiver ferramentas álgebras geométricas justamente mais modernas. Mas antes de parar de falar de álgebra, eu queria trazer também aqui uma outra algebrista muito importante, que é a Sophie Germain. Então, esse ano, 2026, a gente está comemorando 250 anos do nascimento de Sophie Germain. Tem um monte de material super interessante sobre a vida e o trabalho da Sophie Germain. Ela trabalhou muito na área de teoria dos números. Ela, antes dos resultados mais modernos, ela foi das pessoas que mais contribuiu para a prova do último teorema de Fermat. Ela provou em casos especiais, né, para alguns expoentes. E também, além disso, ela trabalhou também com física matemática, né? Então, ela tem uma obra premiada que são sobre as superfícies elásticas, e que ela trabalha com estruturas elásticas, física matemática bastante raiz, né? E uma situação interessante é que quando ela estudou, ela era apaixonada por matemática, mas naquela época as mulheres não podiam estudar. Então, ela não podia ir para a universidade. Então, o que ela fez? Ela assumiu um codinome falso. Tá? Ela tinha o Messier Germain, era um estudante da universidade, que acho que era um estudante muito ruim, foi reprovado, enfim, abandonou. E ela usou o nome dele para se comunicar com os matemáticos da época. E, enfim, se comunicou com muitos deles e depois foi reconhecida como uma grande matemática, né? Mas o início da carreira dela, ela teve que se disfarçar de homem para poder fazer matemática. Isso aqui para falar um pouquinho também da Sophie Germain. E agora a gente vai juntar geometria com álgebra, e a ideia é uma ideia muito simples, mas também é algo que historicamente foi muito importante, que foi a introdução das coordenadas cartesianas. Então, quando eu descrevi a elipse, eu descrevi de uma forma bastante descritiva, o conjunto de pontos que satisfaz uma certa condição. E com coordenadas cartesianas agora, a gente pode, para cada ponto do plano, a gente tem a coordenada x e a coordenada y daquele ponto. E com isso a gente vai começar a juntar. A gente vai ter uma equação associada a uma curva matemática. Por exemplo, a elipse, eu posso dar uma descrição descritiva dela, como eu fiz no início, mas eu posso dizer também que ela é o conjunto dos pontos que satisfaz essa equação algébrica. Então, em geometria algébrica, o que a gente faz é a gente estuda soluções de sistemas de equações polinomiais. Então, a álgebra vem aqui dessa estrutura polinomial. Os polinômios têm uma estrutura algébrica muito forte. Então, daqui do tipo de equação que é polinomial vem a parte algébrica, mas essas soluções elas têm uma manifestação geométrica.
Então, a ideia é que você pode também olhar para a geometria, para a curvatura, enfim, para propriedades geométricas dessa solução de equações algébricas. Então, na geometria algébrica, a gente fica construindo frequentemente pontes entre esses dois pontos de vista, né? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei algumas curvas, cada uma delas vai ter suas propriedades especiais e eu coloquei aqui as equações. Então, a ideia é que, olhando para a equação, eu já posso te falar sobre propriedades do conjunto de soluções. Tá? Então, agora eu queria introduzir Então, a gente tem olhado aqui, por enquanto, até aqui a gente olhou para curvas planas, curvas, por exemplo, em R2. E agora eu vou introduzir um protagonista importante na geometria algébrica, que é o plano projetivo. Então, o que é o plano projetivo? A gente começa com as curvas, com os pontos no plano, e a gente vai adicionar ao plano um ponto para cada direção do plano, né? Então, a gente vai compactificar, então o plano não é compacto, mas a gente vai compactificar o plano adjuntando um ponto para cada direção assintótica, né? Então, por exemplo, se eu olhar para essa curva no plano, intuitivamente a gente observa que a gente tem duas direções assintóticas a essa curva, que são exatamente a direção horizontal e a direção vertical. Então, agora vamos ver como que a gente vai formalmente adicionar esses dois pontos correspondentes a essas duas direções verticais a essa curva. Então, a ideia é o seguinte, Então, para adicionar formalmente esses pontos, o que eu vou fazer é o seguinte. Primeiro, eu vou identificar o meu plano eu vou olhar para R3, em vez de olhar para R2, e vou identificar o meu plano R2 com esse plano Z igual a 1. Então, o meu R2 agora está sendo representado por esse plano roxo aqui. E note que cada ponto do plano determina uma reta que passa pela origem, uma única reta que passa pela origem. E quase todas as retas que passam pela origem, elas são obtidas dessa forma. Então, quais são as retas que não são obtidas dessa forma? Exponenciais. Não, estou falando das retas. Né? Então, eu estou falando que, dado qualquer ponto no plano Z igual a 1, eu posso olhar para a reta que passa por esse plano e pela origem. Quais são as retas pela origem que não são construídas dessa forma? As retas que são paralelas, tá certo? As que estão aqui no plano Z igual a 0, elas todas passam, essas retas passam pela origem, mas elas não vão interceptar esse plano. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou definir o plano projetivo como sendo o conjunto de todas as retas de R3 que passam pela origem. Então, e eu vou representar esses pontos dessa forma aqui. Então, um ponto com coordenadas projetivas x, y, z, ele vai ser o ponto que liga a origem ao ponto com coordenadas x, y, z. E repara, aqui eu tenho uma redundância, né? Se eu multiplicar todas as coordenadas x, y, z por um mesmo número real não nulo, eu tenho um outro ponto que define a mesma reta que passa pela origem, né? Então, quando a gente trabalha com coordenadas projetivas, a gente só tem que lembrar que as coordenadas projetivas não são únicas, né? Tem conjuntos de coordenadas que definem o mesmo plano. Mas uma vez que a gente faz isso, a gente tem uma ótima forma de concretamente trabalhar com plano projetivo. E vamos voltar a esse exemplo aqui e vamos achar aquelas retas no infinito. Então, nesse caso aqui, quando a gente olha no plano projetivo, a gente deveria acrescentar dois pontos correspondendo às duas direções assintóticas. Então, como que a gente faz isso? Aqui está a equação da hipérbole dessa curva, dada dessa forma, essa equação polinomial. Para eu achar os pontos no infinito, o que eu posso fazer é o seguinte. Então, o primeiro passo é homogeneizar a minha equação. Então, agora, esse polinômio aqui era um polinômio não homogêneo em duas variáveis, né? Ele é não homogêneo porque eu tenho aqui uma parcela que é um polinômio de grau 2 e uma parcela que é um polinômio de grau 0. Então, quando eu homogeneizo, eu introduzo uma variável extra e aí eu transformo esse polinômio num polinômio homogêneo. Então, para isso, basta eu trocar aqui esse coeficiente 1 por z ao quadrado. E repara, se eu coloco z igual a 1, que era meu plano visto em R3, eu recupero exatamente a curva original.
Agora, para eu achar os pontos no infinito, o que são os pontos no infinito? A gente já viu que eram exatamente os pontos com coordenadas z igual a 0. Então, agora, quando eu faço z igual a 0, eu encontro duas soluções. Tá certo? Então, aqui, fazendo z igual a 0, eu tenho, isso aqui vira xy, e as soluções são x igual a 1, y igual a 0, z igual a 0, ou x igual a 0, y igual a 1, e z igual a 0, que são esses aqui. Claro, eu poderia multiplicar isso aqui por um número qualquer, que a gente já viu que não muda o ponto no plano projetivo. E isso aqui exatamente está correspondendo a essas duas direções assintóticas, né? Então, 0, 1, 0, então seria exatamente, né, essa reta aqui, e 1, 0, 0, que corresponde a essa reta aqui. Então, essa é como formalmente a gente trabalha com os pontos de maneira rigorosa, a gente trabalha com os pontos no infinito, né, em geometria, que a gente chama de geometria projetiva. Ok, então vamos olhar para mais um exemplo, e eu quero olhar agora, essa curva vai ser super importante, ela vai reaparecer mais para frente. Então, eu vou olhar para a curva dada por esse polinômio de grau 3. Tá? Então, aqui eu fiz um esboço real da curva, e se eu quiser encontrar os pontos no infinito, a gente faz... se eu quiser encontrar os pontos no infinito, o que eu faço, deixa eu voltar aqui, então eu estou olhando aqui para a equação da curva, como eu falei, eu homogeneizo a equação colocando uma variável extra, z igual a colocando z, então vai ficar, vai aparecer um z aqui, um z ao quadrado aqui, e eu tenho essas duas, agora eu adicionei um ponto no infinito, que é exatamente o ponto que corresponde à direção assintótica vertical. Então, eu adiciono um ponto de infinito e aí eu passo a olhar, vou fazer um desenho esquemático de como agora que eu coloco esse ponto no infinito, a gente pode pensar que a gente tem dois círculos, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui, eu tinha esse círculo aqui e essa componente aqui, que era ilimitada, mas quando eu coloco o ponto no infinito, ela fecha e o desenho que a gente vê é mais ou menos esse daqui. Mas isso aqui se eu pensar nos pontos reais. Agora imagina que, em vez de olhar para os pontos reais, eu permita também soluções complexas. Tá? Então, se eu permitir soluções complexas, então isso aqui é uma curva, ela tem dimensão real 1, mas se eu admito soluções complexas, a gente pensa intuitivamente, a gente vai ter dimensão complexa 1, que é a dimensão real 2. E, de fato, se eu olhar para as soluções complexas dessa equação, o que eu tenho é um toro. Então, a gente não consegue ver porque esse aqui é o plano complexo projetivo, né? Então, é algo que vive aqui mais do que em 3 dimensões, mas a gente consegue, né, dar algum sentido a essa curva. Quando a gente pensa nas soluções complexas, ela tem essa forma. Então, repara, quando a gente está vendo aqui a parte real, a gente vê 2 círculos, mas se você olha sobre os complexos, você vê muito mais, tá certo? Se você permitir soluções complexas, aqui o real seria como se estivesse olhando só para uma seção desse toro aqui. Então, isso é uma coisa também muito comum que a gente faz em geometria algébrica. Mesmo que você esteja interessado em soluções reais, a gente muitas vezes permite soluções complexas, porque aí a gente consegue enxergar mais coisa e ter mais informação qualitativa, né, sobre o objeto que a gente está estudando. Mas, bom, por que olhar para os complexos? Eu poderia querer olhar também, por exemplo, para as soluções sobre corpos finitos. Vocês já viram corpos finitos? Então, eu posso olhar para soluções sobre corpos finitos ou soluções racionais. E, de fato, isso tudo é válido, tá certo? Se eu olhar para as soluções sobre um corpo finito, eu tenho várias aplicações, por exemplo, para criptografia, que a gente vai ver daqui a pouco. Se eu olho para soluções no corpo dos números racionais, eu tenho várias aplicações à teoria dos números. Então, a ideia é que, e essa agora a gente vai introduzir um grande protagonista na história da geometria algébrica, que é o Alexander Grothendieck, que muitos consideram um dos maiores matemáticos, né, de todos os tempos. Então, ele revolucionou a geometria algébrica introduzindo um novo olhar, né? Então, eu gosto muito dessa citação do Grothendieck, que diz que se há algo na matemática que me fascina mais do que qualquer outra coisa, não é nem número nem tamanho, mas sempre forma. E entre as 1001 faces pelas quais a forma opta por se revelar a nós, aquela que me fascina mais do que qualquer outra é a estrutura oculta nas coisas matemáticas. Então, a ideia do Grothendieck é o seguinte: ele introduziu a noção do que a gente chama de esquema,
Então, a ideia é que o esquema é um objeto matemático que ele está associado à equação. Independente se eu quero olhar para soluções reais, complexas, sobre corpos finitos, sobre os racionais. Então, a equação em si tem uma estrutura, e se você quiser olhar para soluções em diferentes corpos, você simplesmente vai estar olhando de diferentes pontos de vista. Então foi essa a teoria dos esquemas, que permitiu justamente que Andrew Wiles, depois de mais de 300 anos, desse uma demonstração rigorosa para o último teorema de Fermat. Então, o Andrew Wiles usou justamente essa teoria de esquemas e olhou para soluções, olhou para a equação de Fermat como uma curva e estudou propriedades dessa curva, não necessariamente sobre os inteiros, mas enfim, tem toda uma teoria aí por trás. Ok, então isso aqui é um pouquinho sobre a história da geometria algébrica. E agora eu queria falar um pouquinho de uma aplicação de geometria algébrica à criptografia. Então, em geral, a criptografia, a gente tem aqui dois personagens, a Alice e o Beto, que querem se comunicar, mas eles não querem que ninguém que intercepte a mensagem deles consiga entender o conteúdo. Então, eles vão codificar a mensagem, o Beto vai codificar de alguma forma a mensagem que ele quer passar para a Alice, vai traduzir, vai mandar essa mensagem. Quem observar essa mensagem, a princípio, não deveria ser capaz de entender o que ele está querendo dizer, e a Alice, sabendo como fazê-lo, vai conseguir decriptar e voltar a ter acesso à mensagem original. Então, essa daqui é a ideia básica de criptografia. Então, dos primeiros registros do uso de criptografia foi em 1900 a.C. no Egito. Foi muito usado por Júlio César na Roma Antiga para poder passar segredos de guerra. Então, a criptografia que o Júlio César introduziu era algo muito simples, era você ter, por exemplo, você translada todas as letras do alfabeto em um certo número, em 3 casas, um certo número de casas. Então, se você fizer isso num texto usual, o texto vai ser completamente incompreensível, mas a pessoa que recebe a mensagem, ela sabendo que essa foi a chave utilizada, ela simplesmente volta 3 letras em cada letra da mensagem e consegue recuperar o texto original. Então, isso de fato foi usado. Hoje em dia isso é muito fraco, tá certo? A gente consegue facilmente quebrar um código criptográfico desse. E mais ainda, hoje em dia a gente tem desafios tem outros desafios. Então, um dos desafios é o que a gente chama de criptografia de chave pública. Então, o que quer dizer isso? Então, a Alice e o Beto, eles vão querer se comunicar, mas, diferentemente dos generais de Júlio César, eles não têm como se encontrar antes para combinar qual código criptográfico eles vão usar. Então, toda a comunicação deles é feita por um canal público, onde tem um inimigo que pode interceptá-los, tá certo? Então, eles têm que, de alguma forma, mesmo com toda a comunicação deles sendo pública, eles querem compartilhar um segredo. Então, como que isso é possível? Isso é a teoria justamente de criptografia de chave pública que permite que eles façam isso. Então, eu vou explicar para vocês uma das primeiras, que é o primeiro código criptográfico de chave pública, que é chamado método de Diffie-Hellman, para comunicação segura. Então, deixa eu começar dando um exemplo aqui. Então, a ideia vai ser o seguinte: a Alice e o Beto vão querer trocar uma mensagem. Tudo que eu colocar aqui à esquerda é o que só a Alice conhece. Tudo que eu colocar à direita, só o Beto tem acesso. E tudo que eu colocar aqui no meio é informação pública que qualquer pessoa pode enxergar. Então, vamos ver como é que funciona o método de Diffie-Hellman. Então, eles vão combinar o seguinte. Bom, então aqui a Alice vai pensar num número só dela. Então, a ideia vai ser o seguinte: eles vão querer, de alguma forma,
compartilhar um segredo, por exemplo, um número. Os dois querem ter acesso a um número que só eles dois conhecem. E aí depois, por exemplo, eles vão usar esse número para, por exemplo, usar qual código criptográfico, qual chave eles vão usar. Então, o objetivo é eles terem um número em comum que só os dois conhecem. Então, a Alice vai pensar num número qualquer, A, igual a 6, por exemplo, então isso aqui só ela conhece, e o Beto vai pensar num outro número, por exemplo, 15, só ele conhece. Agora, o que tiver aqui que eles vão escolher, isso aqui é tudo público, tá? Então, eles vão escolher um primo, por exemplo, o primo P igual a 23, e um outro inteiro positivo, por exemplo, G igual a 5, e agora vamos ver o que eles vão fazer com esses números. Então, primeiro, a Alice vai passar publicamente um número para o Beto. Ela não vai passar o número dela, porque isso aqui, senão todo mundo vai conhecer. Então, esse número dela é um número secreto, né? São números privados. O que ela vai passar é outra coisa. Ela vai fazer o seguinte, cálculo. Ela vai pegar esse G, que é um número público 5, ela vai elevar ao número secreto dela e vai tomar o resto módulo, o primo público, que é 23. Né? Então, quando ela faz isso, vai ser 5 elevado a 6, que dá isso daqui, e o resto da divisão por 23 é 8. Então, o que a Alice vai fazer? Ela vai passar um número 8 para o Beto. E o Beto vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar um número, a base pública, que é 5, vai elevar ao número secreto dele, que é 15, e vai olhar para o resto da divisão por 23. Então, essa exponencial vai dar esse número grande aqui, e o resto da divisão por 23 é 19. Então, esse 19 é que vai ser o número que o Beto vai passar para a Alice. Ok, então agora vamos ver o que eles vão fazer em seguida. A Alice vai fazer o seguinte, ela vai pegar o número que ela recebeu do Beto, vai fazer a mesma coisa, vai elevar ao número secreto dela, vai olhar para o resto da divisão por 23, então se você fizer isso, ela vai encontrar 2. E o Beto vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar o número que ele recebeu da Alice, vai elevar o número secreto dele, vai olhar para um resto módulo 23, e se vocês fizeram as contas, vocês vão ver que ele também vai encontrar 2. Então, conclusão, né, eles chegaram ao mesmo número. Então, por que isso funciona? Né? Por que esse método vai dar o mesmo número? Primeira pergunta. E segundo, por que isso é seguro? Né? Por que a pessoa que está aqui de fora não consegue recuperar, por exemplo, os números originais deles, secretos, para poder refazer a conta e descobrir que m igual a 2 é o segredo deles. Então, vamos ver isso. Então, aqui a gente vai usar álgebra. Tá, então, aqui só relembrando, todo mundo já viu que a noção, todo mundo já estudou grupos aqui, em álgebra abstrata. Então, isso aqui é só para lembrar os axiomas de grupo, né? Então, é um conjunto com uma operação, unido de uma operação com associatividade, um elemento neutro e inverso. E o exemplo aqui, que a gente vai estar nesse caso aqui, é justamente, eu vou tomar como grupo os restos positivos da divisão por um primo. Então, eu escolho um primo qualquer, P, e eu olho para todos os restos não nulos, tá, da divisão por P, e o produto é dado simplesmente, eu multiplico os dois inteiros A e B e depois tomo o resto da divisão por P. Né? Então, esse na verdade, exatamente o grupo que aparece no método de Diffie-Hellman. Vamos reinterpretar o método em função nessa linguagem de grupos, tá certo? Então, eu estou fixando um grupo finito, nesse caso aqui, para o exemplo que eu estou dando, são os restos positivos da divisão por P, e eu vou fixar um número, na verdade eu quero um número maior do que 1 e menor do que P, que vai ser a minha base G. Né? E tanto a Alice quanto o Beto pensaram naqueles números secretos deles no inteiro A e B. E aí o que a Alice faz é passar para o Beto G elevado a A, que foi exatamente o que ela fez. Lembra? Ela olhou para o G, elevou a A e tomou o resto por P, que é G elevado a A nesse grupo aqui. O Beto faz a mesma coisa, passa G elevado a B para a Alice, né? Calculados nesse grupo aqui.
E aí agora, o que a Alice faz é pegar o número que ela recebeu do Beto e elevar a A. Então isso aqui vai ser G elevado a BA. O Beto faz a mesma coisa, ele vai receber o G elevado a A, eleva a B e tem G elevado a AB. Agora, G elevado a AB e G elevado a BA é a mesma coisa, né? Então, com isso, os dois números que eles encontram são os mesmos. Então, isso é porque funciona, porque que de fato esse algoritmo, esse método vai dar o mesmo resultado, o mesmo número secreto para os dois. Agora, por que é seguro? Então, a segurança vem do seguinte: imagina que se a gente pensar abstratamente, teoricamente, a pessoa que está aqui no meio, ela conhece G e ela conhece G elevado a A. Então, para eu encontrar o A e descobrir o número secreto da Alice, basta eu tomar o logaritmo de G, né, de G elevado a A na base G, isso vai me dar o A. Então a questão aqui não é uma questão teórica. Teoricamente, quem está aqui no meio consegue descobrir quem é A e quem é B. A questão é muito mais computacional. Computacionalmente, esse aqui é o que a gente chama de problema do logaritmo discreto. Computacionalmente é muito custoso e é muito complexo você calcular o logaritmo discreto. Então, essa dificuldade computacional é que faz o método ser seguro. Tá? Em computação quântica, isso aqui mata, tá certo? Então, mas, por enquanto, esse ainda é um método seguro que é muito utilizado, que é, de fato, utilizado. E a gente tem outras variações do método de Diffie-Hellman usando outros grupos. Então, por exemplo, a gente pode construir certos grupos a partir de curvas algébricas. Então, por exemplo, tem essas curvas que a gente chama de curvas elípticas. Então, aqui estão algumas dessas curvas. Essa aqui foi aquela que a gente já viu um pouco mais cedo, quando a gente olhou para o toro e tal. Era exatamente essa curva aqui. Tem outras que eu posso construir, então curvas desse tipo aqui, com y ao quadrado é igual a alguma coisa, algum polinômio de grau 3 em x, é um exemplo de uma curva elíptica. E a gente consegue definir uma estrutura de grupo numa curva elíptica. Então, deixa eu mostrar para vocês como. Então, aqui, novamente, a gente vai ter que olhar para a curva projetiva, a gente vai ter que colocar o ponto no infinito, né? A gente já viu como a gente faz isso usando o plano projetivo. Então, o meu grupo vai ser os pontos da curva mais o ponto no infinito. Vocês podem reclamar que, mas olha só, você falou que tinha que ser um grupo finito. Basta eu tomar as soluções num corpo finito, tá certo? Então, eu posso olhar para as soluções dessa equação em um corpo finito FQ, que eu vou escolher. É claro que esse corpo tem que ser escolhido, esse primo tem que ser escolhido de maneira cuidadosa, mas trabalhando com algum corpo finito, eu tenho agora um grupo finito, né, que consiste dos pontos da curva mais o ponto no infinito. E agora eu vou definir uma operação de grupo nesse conjunto. Então, por enquanto, isso aqui é um conjunto, agora eu tenho que dizer como que eu faço para somar ou multiplicar dois elementos. Então, deixa eu mostrar como é que a gente... Vou chamar a operação aqui de soma, porque ela vai ser comutativa. Então, geometricamente, como é que eu faço para calcular, para definir a soma de dois pontos? Então, se eu tomo aqui um ponto P e um ponto Q, primeiro eu olho para a única reta que liga P e Q. Tá? Então, tem uma única reta. Se esses pontos coincidirem, forem o mesmo ponto, eu simplesmente tomo uma reta tangente, tá certo? E aí, essa reta vai interceptar, porque essa curva era definida por um polinômio de grau 3, essa reta vai interceptar a curva sempre em 3 pontos, tá certo? Então, esse aqui seria, nesse caso aqui, o terceiro ponto de interseção, e aí eu olho para a reflexão aqui em relação ao eixo X desse ponto, e esse daqui vai ser a soma de P e Q. Tá? Então, eu defino essa operação, e a gente tem que verificar, claro, que essa operação satisfaz os axiomas de grupo. Então, a gente tem que verificar associatividade, elemento neutro e inverso. Então, vamos fazer, se a gente fizer... alguns deles são simples. Então, elemento neutro. Qual que vocês acham que é o elemento neutro? Talvez eu queira fazer aqui um desenho. Qual que vocês acham que é o elemento neutro desse grupo aqui? O infinito, tá certo? Então, para a gente verificar isso daqui, a gente tem que verificar
que o infinito mais qualquer ponto é igual ao próprio ponto. Então aqui, se a gente pensar aqui, deixa eu fazer o desenho aqui. Então aqui está a minha curva. Se eu tomar um ponto qualquer P, o infinito, lembra, ele está correspondendo à direção assintótica, que era uma direção vertical, né, que é a direção assintótica dessa curva. Então, o que eu vou fazer, a única reta que liga o P ao infinito, que está correspondendo à direção vertical, é exatamente a reta vertical que passa por P. Ela vai interceptar a curva num terceiro ponto, que é exatamente essa reflexão, e quando eu faço a reflexão eu volto para P, tá certo? Então esse daqui, isso mostra que de fato esse é o inverso. E o elemento neutro, esse é o elemento neutro, quem é o inverso? Quem seria o menos P nesse caso aqui? Para esse desenho aqui, por exemplo, qual seria o inverso desse elemento? Oi? Não, P vezes P vai ser outra coisa, né? Então, P vezes... Vamos só ver quem é P vezes P. Eu tenho que pegar a reta tangente a P, ela vai interceptar a curva num terceiro ponto e eu faço a reflexão. Então, esse aqui seria o P mais P. Então, ele não é... P mais P não é o elemento neutro, então não pode ser esse daqui. Vai ser esse aqui, essa reflexão no eixo X. Então, esse aqui seria o P inverso, ou como eu estou escrevendo na linguagem. Uma parte eu escrevi na aditiva, na outra parte multiplicativa. Esse aqui seria o menos P. Então, de fato, vamos ver. Se eu tenho essa reta, se eu olho para a reta que liga P e menos P, é essa reta vertical. Qual é o terceiro ponto de interseção dessa reta vertical com a curva? É exatamente o ponto no infinito que corresponde à direção vertical, tá certo? Então, isso tudo faz sentido. Agora, o que é muito mais difícil, eu deixo como um desafio, é mostrar a associatividade, tá? Então, a gente pode tentar fazer aqui, acho que a gente tem tempo, deixa eu tentar fazer, só para dar uma ideia, né, do que esperar quando a gente vai querer mostrar a associatividade. Então, aqui está a minha curva. Agora eu tenho que ser um pouco cuidadosa aqui. Deixa eu pegar aqui P. Vou chamar PQ e, não sei, talvez vou colocar aqui R. Não sei se foi uma boa escolha, mas vamos tentar. Então, só para a gente ter uma ideia, o que a gente quer mostrar, deixa eu colocar aqui agora na linguagem aditiva, a gente quer mostrar que P mais Q mais R é a mesma coisa que P mais Q mais R. Ok, então vamos tentar aqui, não sei se... Bom, vamos ver. Então, vou começar fazendo esse lado aqui. Então, eu olho P mais Q, como que eu faço? Eu olho para a reta que liga P e Q. Ela tem um terceiro ponto de interseção. Eu olho para a reflexão. Esse aqui, então, tá... esse aqui é o meu P mais Q. E agora eu vou fazer P mais Q mais R, né? Então, eu olho para a reta que liga esses dois pontos. Ela tem um terceiro ponto de interseção, e aí agora eu faço a reflexão, e esse daqui então seria esse primeiro termo aqui, tá aqui, certo? E agora eu vou fazer com azul esse outro aqui. Bom, talvez não tenha sido... Ok, então agora eu faço Q mais R. Parece bom, ok. Era para ser azul. Mas tudo bem. Já vai ser ruim aqui mesmo, porque o terceiro ponto de interseção aqui tá aqui. Aí a gente reflete, ele tá aqui. Então esse aqui é o Q mais R.
E agora eu vou fazer o P mais Q mais R. Aí vocês já vão ver que eu tô com problemas aqui, tá certo? Então, às vezes eu dou sorte de ficar perto, essa aqui, enfim. Então, isso aqui é para dizer que para mostrar isso aqui, tem duas maneiras de você mostrar essa associatividade. Uma maneira que vocês conseguem fazer, talvez precise só colocar talvez com um pouquinho de computador ajuda, é escrever a expressão para essa operação, tá certo? Eu dei para vocês a receita. Pega a reta que liga P e Q. Dado a coordenada de P e a coordenada de Q, vocês conseguem escrever explicitamente a equação da reta. Aí vocês conseguem encontrar explicitamente o terceiro ponto de interseção. E depois vocês fazem a reflexão no eixo X. Então, isso tudo é possível de se fazer e de implementar. Ou vocês fazem curso de curvas algébricas. E aí vocês vão mostrar esse resultado de forma mais abstrata. Aqui vocês podem usar, eu dei uma descrição, né, dessa operação em termos da geometria dessa curva, mas tem maneira de você fazer isso de maneira mais elegante, usando a linguagem de geometria algébrica. E, de fato, criptografia de curvas elípticas é algo que é muito estudado e que é muito ainda utilizado. Então, eu estou falando aqui de aplicações que ainda são usadas no dia a dia. Sim? Eu vi que naquele slide de criptografia você usou também que é comutativo. Aham. Isso aí também é? Também vai ser, porque A mais B, então, A mais B é o quê? Eu olho para a reta que liga A e B, olho para o terceiro ponto de interseção e faço a reflexão. Agora, a reta que liga A e B é a mesma reta que liga B e A. Okay. Então, com isso, a gente tem comutatividade. Ok, então eu queria terminar dando duas referências, caso vocês tenham interesse em se aprofundar. Primeiro, que é um livro, os dois são livros que são ditados pelo INPA, tá? Então estão disponíveis, por exemplo, lá no INPA. O primeiro é Introdução a Curvas Algébricas Planas, que é um livro lindinho do Israel Weizenker, que ele é escrito para alunos de graduação. Então, toda a parte de álgebra que é preciso para estudar. Então, as curvas algébricas talvez seriam umas curvas algébricas planas, são os exemplos mais simples de variedades algébricas que a gente estuda em geometria algébrica. Então, esse livro dá uma introdução focado em alunos de graduação. Então, é acessível para vocês. E um outro livro mais ligado, não a Diffie-Hellman, mas a um outro tipo de código criptográfico, que é criptografia RSA, também usando teoria dos números e números inteiros com aplicações à criptografia. Também é um livro editado pelo INPA, do Severino Collier Coutinho, que é professor da UFRJ, né, o Israel é professor da UFMG. Então, esse livro também, Números Inteiros e Criptografia RSA, ele explica como que teoria de números e fatoração de inteiros pode ser usado como códigos criptográficos. Nesse caso, não é o Diffie-Hellman, é o RSA, que também é um código criptográfico bastante conhecido. Esse livro a gente já tem aqui, tá? A gente já pediu para trazer. Ah, legal. E vocês não têm de curvas? Então, se não tiver, eu mando trazer. De curvas eu não tenho certeza. Tá. Mas ele é um livro também lindinho, super acessível. Mas isso eu tenho certeza, porque eu pedi. Ah, legal. Então tá certo. Então isso aqui, caso vocês tenham, queiram se aprofundar, tem aqui já no INPATEC. E eu agradeço pela atenção.